Eu vou trazer mais uma informação aqui que é importante, porque o Tardelli trouxe aqui dizendo que o Valdemar da Costa Neto errou, viu? Isso aí não pode mesmo. Teria falado contra o Nunes Marques, né? Diz o seguinte: o ministro Cássio Nunes Marques não terá vida fácil se votar a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, garante o PL. E essa apuração é da colunista do UOL, Thaís Oyama. A gente não trouxe essa apuração, que é uma apuração do UOL, mas Tardelli citou e eu me sinto aqui na obrigação de jornalisticamente esclarecer. Tardelli, até o momento o cenário é motivo de preocupação para o Jair Bolsonaro? Sem dúvida, o cenário é todo. Não fosse essa preocupação existente, essa ameaça não existiria. Eu acho que essa ameaça é muito grave. Essa ameaça, ela é impensável um ministro de uma Suprema Corte ser ameaçado. Isso é inimaginável, isso é alguma coisa das muitas coisas que o Bolsonaro nos permitiu ver que nós nunca antes tínhamos visto. Eu nunca tinha visto um ministro da Suprema Corte ser diretamente ameaçado, não por um motorista aplicativo, não, mas por uma pessoa de altíssima responsabilidade política, que é o presidente do maior partido do Congresso. Eu acho que esse é um dado muito relevante. E é um dado que revela a expectativa que o Bolsonaro tem e do que se fará depois. Porque o negacionismo do Bolsonaro atinge níveis patológicos. Ele negou a urna eletrônica, ele negou a pandemia, ele negou a lisura do resultado das eleições. Agora parece que ele está negando até a lisura do resultado do julgamento, que pode ser, todo julgamento pode ser questionado, lógico, todo julgamento pode ser objeto de recurso, claro. O que não se pode, não se imagina e não se tolera, e de maneira alguma, isso é, desculpe a minha franqueza, é coisa de bandido. Se fosse um julgamento em que estivesse alguém, em que fosse julgado alguém de uma facção criminosa, e esse ministro fosse ameaçado, o Brasil teria caído hoje. Neto. Ok, isso é o que eu encontrei, né? Gente, desculpa, a Siri resolveu participar ok, foi o que encontrei na internet, pronto, foi o que ela disse, vai, Tardelli. E o que me parece muito grave é isso, Neto. Agora, eu não tenho, no começo da minha carreira, eu achava que a gente tinha que fazer as coisas com pressa. Eu fui diminuindo a velocidade no curso do tempo. Você está igual o Lula, então? As coisas mudam, as situações mudam, os fatos mudam, né? E não precisamos sair correndo. O ministro Alexandre de Moraes quer que se julgue isso com pressa. Tá, ele não pode apressar o outro ministro, ele não pode avançar sobre a convicção do outro ministro. Se o ministro quiser vista para analisar mais detidamente o voto do colega que acabou de ser prolatado, ele tem todo esse direito, está no regimento, né? O que não está no regimento é a ameaça externa. Acho que o que o Valdemar Costa Neto fez, caso tenha feito, ele não teria dito isso privativamente, não foi tão fácil uma apuração assim, né? Isso precisa ser muito cobrado e cobrado com muita gravidade. Essas coisas não podem se admitir nem num país não civilizado. Quanto mais aqui, né? Agora, o que me parece mais interessante de imaginar é como vai ser Bolsonaro daqui para frente. Como vai ser a direita brasileira? A saída de Bolsonaro reposiciona a direita brasileira mais ao centro, direita, permite a chegada de alguém menos radical, abre um espaço que ele está ocupando na sua totalidade. O advogado de Bolsonaro, vou até fazer uma pergunta sobre isso, acho que talvez seja a nossa última pergunta. O advogado de Bolsonaro, eu não tenho as palavras aqui, mas eu cheguei a anotar ontem, porque eu estava acompanhando o julgamento, mas ele disse que há uma tentativa de calar a direita. Ele usa isso, calar o bolsonarismo e calar a direita, aquele julgamento. Ele está jogando para a plateia ou ele está fazendo ali defesa mesmo naquele momento? Ele joga para o núcleo duro do bolsonarismo, certo? Porque eu entendo, assim, pelo menos até onde eu posso ver, Bolsonaro ocupa um espaço. E esse espaço hoje definitivamente é dele. A saída de Bolsonaro vai permitir um arejamento. Vai permitir que candidatos menos radicais possam se apresentar, talvez até com maior chance de disputa.
porque a radicalização do Bolsonaro nos fez muito mal. Né? Pode ser que é essa. E acredito que muitos políticos da direita estão aguardando em silêncio o resultado desse julgamento. Sim. Para depois também moverem as suas... Esse xadrez É exatamente o que está é acontecendo. muito complexo. É. Eu tenho que passar a palavra para a Janaína, senão ela fica sem falar sobre esse tema que é importante. Então, eu acredito que essa inelegibilidade, ela atende muito mais à direita do que à esquerda. Muito embora a esquerda, né, com todo respeito, com uma visão muito curta, esteja aplaudindo. Porque é o seguinte, presidente Lula tem muito mais chance de ser reeleito se disputar com o Bolsonaro. Né? Se presidente Lula disputar, por exemplo, com Tarcísio, com Zema, se souberem montar uma chapa interessante, tem menos chance de se reeleger. Né? Então, assim, sendo agora saindo da análise jurídica, entrando numa análise estratégica. A preocupação haveria de ser maior por parte da esquerda. Né? Até porque Lula não foi eleito. Quem perdeu foi Bolsonaro. Né? Lula foi eleito, mas não foi ele que venceu. Quem perdeu foi Bolsonaro. Bolsonaro elegeu Lula, Carla Zambelli elegeu Lula. Esse tal núcleo duro do bolsonarismo elegeram Lula. Roberto Jefferson? Sim, elegeu Lula. Né? Então, assim, entrando numa análise política, a preocupação haveria de ser maior por parte da esquerda. Agora, que a direita, e aí não é só o bolsonarismo, a direita vem se sentindo de alguma maneira cerceada, isso é fato. Né? Não vejo que o advogado do ex-presidente tenha apenas utilizado ali uma frase retórica. Isso é fato. Né? Nós, e eu não me considero bolsonarista, tanto é que já disse aqui, né, presidente Bolsonaro mandou não votarem em mim. Né? Então, assim, eu não sou uma bolsonarista. Mas nós entendemos, por exemplo, que várias decisões do Supremo foram sempre no sentido de prestigiar a liberdade de expressão Sim. e manifestação quando eram ideias mais inerentes à esquerda. Né? Então, bancadas inteiras de direita vêm tendo seus mandatos retirados. Sim. Então, o sentimento, né, de um tratamento diferenciado, ele existe na direita e não é só na direita bolsonarista. Por isso é que eu digo... Talvez Sim. um pouco mais de cautela nesse julgamento, aguardar as outras apurações, fosse mais interessante para a democracia, para o sentimento de que as coisas estão acontecendo na velocidade certa. Né? E eu, né, se estivesse ali na base do presidente Lula, estaria muito preocupada com essa muito provável inelegibilidade do Bolsonaro.